você sofreu violência doméstica e o seu líder religioso mandou você orar, disse que era o inimigo que estava atrapalhando seu casamento? É polêmico, mas eu não me importo com isso. Hoje o Café e Conversa Sem Filtro é polêmico. Vamos falar verdades que precisam ser ditas, coisas que estão me incomodando. Então, já prepara seu café forte. Prepara um café forte, porque a conversa é forte. No episódio de hoje do Café e Conversa Sem Filtro, vamos falar de um assunto difícil, gente. O assunto é difícil. Violência doméstica. Aí você pergunta, ai Mara, você já passou por isso? Graças a Deus, não. Pelo menos fisicamente não. E psicologicamente, não que eu tenha percebido. Porque muitas das vezes nós passamos por violências domésticas psicológicas e nem percebemos que estamos passando. Mas quem sabe um dia pode ser que eu perceba que já tenha passado e eu vou chegar aqui e vou falar, gente, passou isso, isso e isso, e hoje eu entendo que isso foi uma violência doméstica. Mas até hoje não me entendi que passei por uma situação assim. Mas, independente disso, sou mulher, né, gente? Independente disso, eu não estou alheia às coisas que acontecem ao meu redor, ou às coisas que acontecem até nas redes sociais que nós vemos por aí. E eu assisto muitos canais de algumas mulheres que falam sobre violência doméstica, sobre relacionamentos falidos. Gente, isso daí, você passando ou não por isso, é bom você assistir, é bom você entender esse mundo. Por mais que você não viva esse mundo, mas é bom você entender, é bom você se orientar de como funciona para você não precisar viver. E se você viver, você saber como sair. Então eu gosto muito de assistir esse tipo de canal que tem esse tipo de assunto. E uma coisa que me incomoda profundamente, que ultimamente é uma coisa que tá vindo muito, muito nesses canais, são dois assuntos que é uma coisa que me incomoda muito. É a questão religiosa e a questão familiar. Gente, eu vejo muitos casos de meninas, mulheres, que casaram com pessoas da igreja. Eu vou falar assim, igreja, gente, porque eu não vou citar denominações aqui, porque isso não acontece em uma única denominação. Isso acontece em todas as denominações, tá? Então não vou citar nomes aqui, mas vamos citar religião como um todo. Líderes religiosos como um todo, aí cada um vai tirando as suas exceções, porque exceções existem em todo lugar. Mas uma coisa que me incomoda profundamente, em alguns casos que eu assisti, é que algumas meninas falam que sofreram a violência doméstica, muitas, gente, alguns casos até na própria lua de mel, no primeiro dia do casamento, casou, saiu da igreja, foi pra lua de mel, já apanhou no hotel. Outras começaram a apanhar tempos depois e começou com uma violência psicológica, aquela violência destrutiva mental, que a mulher começa a se sentir um nada, que ela é um nada sem aquele ser na vida dela, que ela não vale nada, que ela tem que ser completamente submissa. E quando eu digo completamente submissa, gente, aí vai de cada religião, segue a sua linha, mas a submissão a ponto da mulher se sentir um nada sem aquela pessoa, que é aquela pessoa que faz ela ser um ser, porque sem aquela pessoa ela não é nada, ela não é um ser, ela não é uma mulher, ela não é uma pessoa, ela é nada. E após isso vem a violência física de fato, e essa mulher por muitas vezes vai ao seu líder religioso, à sua líder religiosa, conversar, pedir ajuda,
pedir socorro. E por muitas vezes o que elas escutam é: você tem que orar. É o inimigo que está querendo acabar com o seu casamento. É o inimigo que está se apossando do seu marido. Você tem que orar para que ele mude. Gente, isso me dá um ranço, tá? Porque agora tá uma coisa de botar a culpa no inimigo, botar a culpa no diabo. Gente, assim como Deus tem tanta coisa para fazer do que ele tá se incomodando com, por exemplo, a Mara falando palavrão. Nossa, Deus tem tanta coisa para ele fazer, tanta coisa para ele resolver, tanta gente para ele ajudar, para ele socorrer, que com certeza ele tá pouco se importando com os palavrões, que para mim não são palavrões, são apenas palavras que a Mara fala. Isso não é importante para ele. Assim como o diabo também, gente, o diabo tem muito o que fazer do que ficar se apoderando do seu marido para te dar porrada. Ele não precisa do diabo para te dar porrada, não, gente. Isso é do caráter dele, ou mais, do mau caratismo dele. Ele não precisa do diabo para te dar porrada. E se ele te dá porrada, se ele tá te batendo, é responsabilidade exclusivamente dele. E se o seu líder religioso tá mandando você orar pelo seu casamento enquanto você apanha, saia dessa religião o quanto antes. Saia, corra, fuja para as colinas, faça o que você quiser, mas saia, fuja para bem longe da religião, do seu líder religioso e do seu marido abusivo. Fuja, porque no final do dia, quem vai estar dormindo com aquele homem lá do seu lado, sem saber se ele vai te matar enquanto você estiver dormindo, que você vai passar um fim de semana de inferno dentro de casa, é você. O seu líder religioso vai estar lá na casa dele, na santa paz de Deus, como ele diz. Ele vai estar lá, dormindo, tranquilo, com talvez a mulherzinha submissa dele, lá com ele. E você, é você que vai estar vivendo esse inferno. É você que vai estar colocando a sua vida em risco enquanto ele está mandando você orar. Enquanto ele está colocando na sua cabeça que a mulher edifica o lar. Eu acho isso muito cruel usar essa frase para uma mulher e botar esse peso dessa responsabilidade nas costas de uma mulher em dizer que ela edifica o lar enquanto ela tá pegando porrada, em dizer que ela tem que orar enquanto ela tá sendo ameaçada. Meninas, você pegou a primeira porrada, saia. Saia, não espere a segunda. Não espere a segunda. Ele pode até mudar, mas ele vai mudar por ele, não é por você, porque você não vai mais estar aí. Pelo amor de Deus, eu tô fazendo esse vídeo como uma forma de desabafo, porque eu sinto a necessidade extrema de gritar isso pro mundo, pras mulheres. Pelo amor de Deus, não se deixem ficar num relacionamento abusivo em que você tá minando a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual, porque você tá com um escroto desse do seu lado e o outro escroto do outro lado falando pra você orar. Porque o líder religioso desse, pra mim, não passa de um escroto igual ao outro escroto que tá batendo em você, tá? Então, você olhe bem na cara do seu líder religioso. Quando ele mandar você orar, fala pra ele: ok, eu vou orar. Mas enquanto isso, vamos trocar de lugar? Enquanto isso, eu vou lá pra sua casa, dormir na santa paz de Deus, e você fica aqui no meu lugar, pegando porrada? E aí eu vou orando. Aí você aguenta aí as porradas. Ele vai mudar, porque eu vou estar lá orando, tá? Vou estar lá orando, ele vai mudar. Tá? Enquanto ele estiver quebrando seus dentes aqui desse lado, eu vou estar orando lá. Enquanto ele estiver deixando seus olhos roxos, eu vou estar orando lá. Enquanto ele estiver abusando de você sexualmente, eu vou estar orando lá. Não se preocupe não que eu vou estar orando. Diga isso pro seu líder religioso. Veja se ele vai querer aceitar trocar de lugar com você. Veja se ele vai querer pegar a primeira porrada. Não vai. Eu tenho certeza que não vai. É muita escrotidão de um homem como líder religioso falar uma coisa dessa enquanto a mulher tá pegando porrada, enquanto é ela que vai ter que voltar para casa e dormir do lado de um homem desse, enquanto é ela que vai ter que voltar para casa e passar um fim de semana de inferno dentro de casa enquanto ele tá vivendo na paz. Assim
como eu falo, dos líderes religiosos, eu falo também da família, tá, gente? Porque muitos dos casos que eu assisto também, o grande problema, além da religião, também é a família, gente. Algumas meninas se recusam a se separar por causa da família. Porque o que a família vai pensar? É porque a família não aceita que ela se separe, porque casamento é pra vida toda. Faz a mesma coisa, você não quer que eu me separe? Você acha que é errado? Troca de lugar comigo. E vai viver esse inferno que eu tô vivendo. Sabe por quê, gente? A mesma coisa, enquanto você tá vivendo esse inferno, o seu familiar tá lá na casa dele, na santa paz de Deus, dormindo tranquilamente, e é você que está passando noites em claro, com medo do que pode acontecer com você. E os seus anos vão passar. E passa assim, tá, gente? Passa voando. E eu fico muito triste de pensar que vai ter mulheres que vai ver a sua vida passar e vai chegar nos seus 60, 70 anos em um relacionamento de sofrimento puro, porque estava pensando na família, porque estava preocupada com a família, porque a família não permitia ela se separar, porque a família dizia que casamento é para a vida toda. Que vida, gente? Isso não é vida. Isso não é vida. Então, gente, o Café Conversa Sem Filtro de hoje é mais esse chacoalhão, entendeu? Isso é um chacoalhão, não é um desabafo. Não é um chacoalhão. Eu quero dar um chacoalhão em você que tá aí. Eu não tô dizendo pra você sair da sua religião. Siga a sua religião como você quer. Mas, pelo amor de Deus, independente de religião, independente de família, é você que tem que vir em primeiro lugar. Pense, pare agora e reflita. Não responda pra mim, nem pra qualquer outra pessoa. Responda pra você. Você dormiria em paz essa noite? Você vai dormir em paz essa noite? Você vai dormir sem medo essa noite? Porque o seu marido tá fingindo ser o cordeirinho lá na rua, lá no altar, lá no púlpito, seja lá onde for, com os amigos, com a família, com os outros colegas de religião, e dentro de casa ele é um lobo que vai te atacar e vai te machucar. É você que está vivendo com esse lobo. É você que está vivendo com esse lobo. E é você que tem que pensar que você não quer mais isso. Não queiram isso para vocês, meninas. Se preparem, se organizem financeiramente e saiam o quanto antes, porque os casos que a gente vê por aí que terminam muito mal, que eu não vou nem falar aqui o fim, porque vocês já sabem, só está aumentando. Eu fico impressionada quantos casos diários eu vejo sobre esse assunto. Meninas, não esperem que aconteça isso com vocês. E independente disso, você pode não chegar a esse fim, mas e o seu fim? O seu fim da sua vida mental, da sua vida espiritual, da sua felicidade. Você quer passar 40, 50 anos da sua vida triste, de pura tristeza, infeliz, por estar num casamento desse? Fujam. Não liguem, não pensem e não escutem o que essas pessoas falam, porque não é essa pessoa que está vivendo o que você vive, não é essa pessoa que está passando os dias de puro sofrimento e medo que você está passando. Peça para ela trocar de lugar com você. Se ela aceitar, aí você continua orando. Se não, vá você embora. Não espere que ele mude, ele não vai mudar. E se ele mudar, que mude por ele. Que mude por ele, não é por você. Um ser humano desse não tem que esperar que você fique orando para ele mudar. Enquanto isso, ele tá quebrando seus dentes, deixando seu olho roxo. Tá bom? Meninas, se cuidem. Respirem fundo.
tomem suas atitudes que seja melhor pra você. É pra você, não é pro seu casamento, pro seu lar, é pra você, tá bom? É isso, Café Conversa Sem Filtro de hoje. Foi um pouco difícil de ouvir, talvez, tenham alguns gatilhos para algumas meninas, mas é isso mesmo, meninas, é para dar um chacoalhão e dizer que você pode. Você pode, não escute quem diz para você permanecer numa vida escrota dessa, tá bom? Porque essa pessoa é tão escrota quanto seu marido que tá batendo em você, tá bom? Então, vamos até o próximo Café Conversa Sem Filtro, próxima semana, segunda-feira. Espero que seja um assunto mais leve, né, gente? Às vezes, quando a gente precisa desses assuntos assim, mais difíceis, tá? Porque a vida é isso, a vida não é só de assuntos leves, é assuntos difíceis também, tá? Então, segunda-feira, Café Conversa Sem Filtro, quarta e sexta, daily vlog da minha vida aqui nos Estados Unidos. Vida real, tá, gente? Beijo, bye!